Fala pessoal, nesse vídeo hoje eu vou comentar um caso aqui que é uma certa curiosidade ou uma dúvida para muitos aí quando o quesito a instalação elétrica predial, quando chega nesse ponto aqui, ó, eu montei aqui a caixinha, passei os fios, fiz a derivação, inclusive aqui eu fiz dois modelos de derivação, tá? Um aqui onde eu fiz uma derivação decapando o cabo e aplicando aqui uma fita isolante, colocando aqui as duas pontas para poder fazer a conexão das tomadas, e um outro aqui utilizando um terminal perfurante de pressão, tá? Um terminal aqui que eu particularmente gosto e acho bem fácil de utilizar ele. Porém, quando a gente for aqui, inclusive aqui está faltando eu colocar aqui o terra, né? Nem coloquei o terra aqui ainda, então ficaria mais cabos ainda. E aí, eu posso ter inclusive cortar talvez um pouco essa sobra aqui, mas quando eu for conectar na tomada, e aí é que entra uns detalhes, né? Nesse caso aqui, para uma tomada como essa daqui, eu tenho que fazer duas saídas de cabo aqui da minha tomada, ao invés de eu pular aqui de uma tomada para outra, porque eu vou acabar sobrecarregando aqui uma delas. Porém, existem esses padrões de tomadas aqui, ó, no qual eu tenho apenas uma única entrada na tomada e ela mesma já deriva aqui para as outras, tá? Isso me facilita bastante na quantidade de fio na caixinha. Porém, se eu não tenho essa tomada, eu estou só com esse padrão aqui onde eu tenho que fazer as derivações de fios, fica esse excesso de fio aqui e aí é que surge a dúvida de muita gente. Será que eu não posso, aqui na minha tomada, apesar do fio principal aqui ser um cabo de 4 milímetros, eu não posso derivar apenas com um cabo de 2,5? Só esse pedacinho aqui que vai ligar na tomada? Afinal de contas, a tomada, por exemplo, esse modelo que eu tenho aqui, são duas tomadas de 10 amperes. Então, o plug que vai colocar aqui é 10 amperes, então o aparelho, no máximo, aqui eu vou ter tomada 10 amperes. Primeiro problema, pode acontecer da pessoa utilizar, por exemplo, aqueles benjamins, né? Ou usar aquele adaptador e colocar aqui um plug de 20, ligado no de 10, e aí eu posso ter uma sobrecarga nessa tomada, ok? Mas vamos parar para entender o seguinte. O cabo de 2,5, segundo a NBR 5410, lá na tabela 36, no modelo de instalação B1, por exemplo, que é com eletrodutos assim, né, embutidos na parede, tendo dois condutores carregados, ou seja, apenas duas fases ou fase neutro, ele suportaria, por exemplo, 24 amperes. Então, mesmo que a minha tomada aqui ela vá para 20 amperes, ele ainda suportaria. Vamos entender o que a norma NBR 5410 ela diz, ou inclusive se ela aceita reduzir essa bitola aqui. Primeiro de tudo, só um detalhe, que aqui na BNT NBR 9513, ela comenta aqui, ó, nesse item aqui, ó, 3.3, sobre as emendas de derivação, onde fala que a emenda através da qual de um cabo principal é derivado de um outro, geralmente na seção de um condutor menor ou igual ao cabo principal. Então, primeiro de tudo, essa norma que fala sobre conexões e emendas já cita ali sobre redução da bitola do cabo, ok? Já fala sobre isso. Vamos ver agora aqui na NBR 5410. Nesse item aqui, 5.3.2, ela também fala sobre redução da seção. Então sim, a norma ela permite a redução da seção dos cabos, mas tem uma observação a ser feita que é o seguinte. Por exemplo, aqui nesse circuito eu passei aqui um cabo de 4 milímetros, que é o cabo principal. E eu já mostrei lá no curso de eletricista instalador, tá? Quem é aluno sabe do que eu estou falando, de que tem situações no qual, mesmo o circuito tendo uma corrente relativamente baixa, né, que um cabo de 2,5 suportaria teoricamente, a gente sabe que tem condições como temperatura, um agrupamento de circuito, uma distância, que podem fazer com que o cabo de 2,5 não suporte mais a corrente do circuito e eu seja obrigado a aplicar um de 4 milímetros, ok? E aí nessa situação, eu poderia aqui nessa tomada derivar para um de 2,5 porque a minha corrente do circuito está abaixo. E aí tem um detalhe. É necessário lembrar que todo o cabo do circuito, quem é que faz a proteção é o disjuntor. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui nesse circuito um disjuntor como esse aqui que está de 32 ou fosse aqui um de 25, ele está numa corrente superior a que o cabo de 2,5 suporta, que teoricamente seria aqui de 24 amperes. Então, nesse caso, conforme a norma, que mesmo eu reduzindo aqui a bitola do cabo,
eu preciso garantir que o meu dispositivo de proteção contra curto-circuito proteja esse cabo com uma bitola menor. Então, se eu coloquei apenas nesse ponto aqui, um único pedacinho aqui de cabo de 2,5, se esse cabo de 2,5 sobreaquecer ou der um curto-circuito, ele não vai estar protegido pelo disjuntor de 25 ou 32. Já se o meu circuito, e mais uma vez, eu já mostrei isso lá no curso, quais são as situações que isso pode acontecer. De eu ter, por exemplo, um disjuntor de 20 amperes com um cabo de 4 milímetros. Isso pode acontecer sim em alguns casos. Se isso aconteceu, eu tenho um disjuntor de 20 e um cabo de 4 milímetros, nesse caso, se eu derivar esse pedacinho aqui para cabo 2,5, o meu cabo 2,5 estaria sim protegido pelo disjuntor, porque a adequação aqui do cabo de 4 milímetros não foi pela corrente do circuito, e sim por outras condições de temperatura, agrupamento ou distância. Nessas situações, sim, a norma permite que eu derive aqui para um cabo de 2,5, porque ele vai estar protegido pelo disjuntor de 20. Se o disjuntor for 25, 32, esquece, já não posso mais. Então o circuito que eu estou utilizando lá de cabo de 2,5, eu posso derivar nesse ponto aquele tomada para o cabo de 1,5, que fica mais fácil ainda de ligar. O cabo de 1,5 suporta até 17 amperes, então eu posso, certo? Não. Não, porque a norma proíbe o uso de cabo de 1,5 em circuitos de força, como por exemplo tomadas. Então não posso. Circuito de 1,5 só é permitido em circuitos de iluminação ou alguns outros dispositivos específicos como alarmes, ok? Então, nesse caso, eu não posso utilizar um cabo de 2,5. Porém, essa variação do cabo de 4 milímetros para 2,5, se atender aqui o meu disjuntor, eu posso. A mesma variação eu poderia fazer de um cabo de 6 para 4, desde que o meu disjuntor principal continuasse protegendo o cabo de 4 milímetros. Viu que não é uma regra, eu não posso sair fazendo isso em todos, eu preciso entender. Então, no geral, se você olhou, está um disjuntor de 20, cabo de 4 milímetros, posso derivar, o meu cabo de 2,5 está sendo protegido pelo disjuntor de 20. Lembrando que o meu cabo não está colocado nesse circuito por causa da corrente, ok? Por isso que é importante você, eletricista, estudar de verdade e entender essas situações, entender essas aplicações para não sair fazendo besteira por aí, muito menos ficar na dúvida ou sair criticando o serviço de outro quando você viu o que ele fez e nem você sabe o que pode e o que não pode, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado, é um vídeo curto aqui, mas é para tirar essas dúvidas aqui, essa pulga na orelha de muita gente. Inclusive, tem um e-book que eu elaborei gratuito, tá? É só clicar aqui embaixo, faz download dele. É um e-book que fala tudo sobre emendas e derivações. Tem lá tipos de conexões, o que pode, o que não pode, vantagem, desvantagem. Então aproveita, clica aqui e saiba muito mais, se torne um especialista aí nas áreas de instalações elétricas. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber novas notificações, curta esse vídeo, comenta e eu te aguardo no próximo vídeo.